Bom, os semitas, os verdadeiros Yaldins, foram expulsos da região lá do Mediterrâneo. Então Tito colocou a abominação em Charral, colocando o nome de Zeus, que é Apolo, e os Yaldins foram chamados de judeus e Charral foi chamado de Israel, candelabro colocado a estrela de Davi. Então vejamos quem são os verdadeiros Yaldins. Tá aí os verdadeiros Yaldins, olha, são os semitas, indígenas. A mescla, misticidade da raça, que está nas Américas, brancos com semitas, morenos, e os africanos, os pretos, que também teve as tribos de Charral expandida para lá. Essa suástica aí era um mapa que os semitas usavam, que depois foi ridicularizada por Hitler. O que significa a suástica? A suástica, no seu início, na sua interpretação inicial, ela representa expansão, domínio territorial. Então, era uma ordem dada lá do Éden, quando Yahvé fez a terra, e lá no centro da terra tem os 4 rios que saem do Éden. Esses 4 rios têm 4 braços, e esses 4 braços simbolizam que os povos tinham que expandir toda a terra. Então, era o símbolo da suástica. Ali, o símbolo dos 4 pontas. Entende, irmão? E a raça que Yahvé fez a partir de Adão e Eva, que é Adão e Isha, ela se expandiu mesmo. Entende? Depois a gente conhece toda a história da raça humana. Os semitas e os iafetitas e os cananitas, não, os Sem, Jafé e Cã, eles se expandiram, né? Dando origem a vários povos. Na verdade, os verdadeiros Yaldins é esse povo aí mesclado aí, entende? Que hoje está na parte das Américas, Canadá, América Central e América do Sul, parte da África também. Então toda a população mundial com certeza tem uma grande raiz, tem uma grande remanescência dos hebreus verdadeiros. Então muitos dos nossos ancestrais foram levados cativos pelos europeus, pelos edomitas, e esse cativeiro nos levou a várias regiões, entende? Por isso que o brasileiro se mescla muito, porque a Inquisição espanhola, portuguesa e católica, ela dizimou os indígenas no Brasil e escravizou os pretos, que é nada mais nada menos que as tribos de Charral. E aí houve uma mescla também de outros povos africanos que vieram nessa caixa aí de escravidão, correto, irmão? A Inquisição Católica, ela devastou o mundo inteiro com o domínio do Império Romano. Então eles dizimavam todos os povos que eram contra a sua ascensão cristã. Quando a ascensão cristã começou, distorcendo as escrituras da Torá, eles criaram uma nova doutrina, entende? O guardar do domingo, que é Dominus, Barbaal, e colocaram Deus, que é Zeus da mitologia grega, e colocaram Jesus no lugar de Alcha, que é a estrela de Reifã. No lugar do candelabro veio a estrela de Davi, que hoje esses judeus que estão lá, os semitas, ou os sionistas. Então é a grande prostituta, essa Israel que está lá, ela adulterou, expulsou os povos nativos de lá e deram as posses de terra para os edomitas. Os edomitas eram rivais. Os edomitas veio de Saul. Saul era irmão de Jacó e ele era um grande perseguidor do Jacó. Você vai ver a história do povo de Jacó. Jacó teve que fugir, né, das terras do pai. E eles começaram a cultuar a estrela de Reifã nos templos, no tabernáculo. Como Estevão falou, vocês colocaram no tabernáculo de Al, vocês colocaram a estrela de Reifã. E ela veio já junto com o judaísmo, a sinagoga, né? Porque Yahshua falou, sinagoga habita os demônios, sinagoga de Satanás. E depois ela se expandiu para o cristianismo, que é a cruz, que é a cruzada, enfim, os nomes paganizados. E ela se expandiu para as religiões, inclusive para as igrejas evangélicas, que cultuam lá a estrela de Davi. E esse deus Moloque está nos templos, sendo cultuado pelos líderes religiosos. Olha aí, tem um quadro do Spaker, da maçonaria, o outro recebendo o quadro da maçonaria do Gadu.
Então tá aí, a cruzada dos jesuítas que criaram o nome Jesus, né? Foi eles mesmos que colocaram essa estrela lá em Israel. Quando deram o Estado Novo para Israel em 1948, ela ali se instituiu o novo Estado, né? O novo Estado sionista de Israel, que estão brigando agora para tomar as terras dos árabes, que toda aquela região realmente é do povo semita antigo, vindo de Moisés e Josué. Entende? Mas esse povo antigo não está mais ali, esse povo está expandido no mundo. Quem domina lá é os edomitas. Os chineses fazem parte dos edomitas, uma parte dos europeus. Os russos, eles dominam os edomitas, eles querem tomar aquela terra todinha. E esses sionistas, eles querem tomar. Tem um grupo de pessoas lá que é verdadeiramente Aldim, são os irmãos da Torá que estão lá, que guardam e zelam pela Torá. Então, a suástica ela representa a expansão da Torá. E esse é o princípio, porque o homem cai no Éden e deu a Torá para o homem voltar-se para a Torá. Então, nunca mais se esquecer do favor imerecido de algo que é a Torá, a instrução da Torá. Os edomitas nunca quiseram a Torá, porque a bênção foi dada de Jacó para o seu filho, Isaac, Isaac foi dada a bênção para Jacó, e Jacó deu a bênção para Iasaf, José, para guardar a Torá, terceiro pela túnica. E os edomitas nunca quiseram guardar a Torá, como até hoje. Tanto é que o estado de Israel hoje é a favor do aborto. E a primeira passeata LGBT aconteceu lá em Tel Aviv, em Israel. Eles adoram 3 demônios na sua bandeira, que é Isis, Ran e El. Entende? Esses 3 demônios que estão no Egito é Isis. Eles chamam de Isha. Horus é Adão, que é a queda de Adão, né, o olho que tudo vê, que tinha o poder sobrenatural. E El, Sete, né, o pai de Etibaal. Então ali tem uma adulteração terrível. Aí é os edomitas que espalham o mundo. Aí sim os Ealdins verdade estão voltando para Israel, mas ainda estão sendo enganados pela estrela de Renfã. Lembra quando os profetas iam até o Acabe e os profetas iam até os reis e falavam para eles abandonar a estrela de Renfã porque estava pecando contra Ial? Irmial pregou isso em Jeremias 7, Jeremias 44, Jeremias 8 e outras passagens. Estevão também pregou contra a estrela de Renfã, que é essa estrela satanística aí da estrela da religião Shabbat, que é uma seita judaica que está lá em Israel. Uma seita do sionista que eles trouxeram o Talmud lá da Babilônia. Os babilônicos também edomitas, que eles negaram Ial e colocaram a estrela de Renfã, nos líderes de Shahal. Então isso representa a suástica, que é as 4 pontas, a Torá sendo levada para o mundo inteiro. O único que vai conseguir restaurar isso vai ser o Messias, Yahusha. E esses aí são os falsos ealdins que estão lá. Eles são sinagogas de Satanás. Aqui é o anticristo dentro das 2 bandeiras de Renfã, porque ele representa o bode, Moloque. Olha lá, a maçonaria, a estrela de Renfã, o 66, tá vendo? Tudo fechado, a trindade satânica. Entende? Essa estrela de 6 pontas é o controle de tudo. Entende? Essa estrela quer controlar o mundo inteiro. Por isso que vai vir o metaverso. Vai vir aí a IA, que eles vão blasfemar contra o nome de algo. A religião Rabbad está preparando a vida do Mashiach deles, que é do Talmud. Entende? Então eles vão escolher um líder mundial. Tem 12 candidatos aí para ser o anti-Mashiach. Entende? Entre eles eu acredito que é o Jared Kushner. Mas pode ser também um outro, por que não? Porque todos eles são anti-Yahusha, são anti-Torá. Ele vai vir com sangue edomita, porque Yahusha veio no sangue da tribo de Judá. E agora vai vir o da tribo de Dan, que representa a serpente, que é a estrela de Renfã. Ele já está em Israel. Ou ele está, ou ele vai chegar, mas que ele tem a linhagem edomita, ele tem. Então a maçonaria adora Gador, entende? O catolicismo adora Gador. A Igreja Universal na sua frente da sua igreja tem uma estrela de Gador, entende? Então esse Shahal que você vê lá escrito Israel
é a grande prostituta. Ela tirou o nome de Al do candelabro e tirou o nome de Alcha do candelabro para colocar a estrela de Renfã e adorar a estrela de Renfã, como foi citado pelos profetas, que eles já teriam tirado naquela época, os edomitas. Herodes era edomita, e ele matou João Batista, decapitando João Batista. Entende? Então esses homens, eles tiveram muita fúria contra o povo de Al, verdadeiros Aldins, que depois foram trocados para judeus, que é Zeus. Olha aí, os judeus aí, hoje lá, o sionista, usam um quadrado que é a pedra de Meca, lá da Babilônia. Entende, irmão? É uma mistura lá com o povo. Aquele quadrado na testa dos judeus que lê essa Torá, o Talmud, é a mesma pedra que está em Meca, irmão. Então, Israel é a grande prostituta, mamãe de todas as religiões. Ela vai apresentar o anti-Machia, o falso Machia, pelo Rabad, pelo Talmud, e vai enganar todos os templos. Por que o anti-Machia vai vir com o templo, irmão? Porque o povo religioso gosta de adorar no templo. E aí eles vão adorar no templo de Moloque, porque eles já estão acostumados a adorar na estrela de Renfã nos seus templos. Então vai ser muito fácil eles colocar a marca da besta, que é o metaverso, que é o controle mundial na testa e na mão, que ninguém compra e não vende se não tiver o controle. O Império Romano fez isso. Quem era cidadão romano e não adorasse nos templos dos deuses era excluído. Quem não casasse no templo católico era excluído. Então quem não estava debaixo da doutrina católica era excluído da sociedade. Então isso faz o Islã, isso faz o judaísmo hoje. É isso aí, a estrela de Renfã é o anti-Machia que vai chegar.